Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa segunda unidade, né, falando sobre o Sistema Nacional de Inovação Brasileiro. Então, nesta aula, nós vamos falar sobre os determinantes, né, de um Sistema Nacional de Inovação. Vamos entender quais foram os principais marcos históricos do Sistema Nacional de Inovação Brasileiro, né, as características, os desafios, e tratar também de alguns encaminhamentos. Como é que esse sistema nacional no Brasil ele pode ter mais impacto, né, na vida das pessoas, né? Então, primeiro eu trouxe aqui para vocês um fundamento da teoria, né, do modelo de inovação sistêmico, né? Qual a importância de compreender um sistema nacional de inovação a partir desse modelo, né? A partir desse modelo, entende-se que a inovação, ela depende tem uma abordagem sistêmica, ou seja, ela está relacionada com a interação entre os indivíduos, né? E ela é influenciada pelo meio, ok? Então, entender a abordagem sistêmica ajuda a gente a entender que o todo é maior do que a soma das partes, né? E que esse ambiente externo, né, das empresas, esse ambiente deve ser considerado, né? O aspecto cultural, o aspecto social, o aspecto político, né, econômico deve ser considerado, né? Eles vão favorecer ou não a inovação, certo? Então, pensando nisso, as políticas regulatórias, elas não podem se restringir apenas às grandes empresas, né? Porque se nós pensarmos num contexto de geração de inovação, a inovação ela não surge apenas nas grandes empresas que têm seus centros ou suas áreas, né, setores de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, as pequenas empresas, elas também podem gerar inovação. E, nesse sentido, vem a segunda justificativa, a partir dessa compreensão da inovação, considerando o modelo de inovação sistêmico, né? Para pensar na interrelação. Os policymakers, que é um termo que a gente utiliza para falar dos fazedores, né, da política pública, ou seja, os formuladores, os que implementam as políticas, eles devem adotar perspectivas que gerem oportunidades para médias e pequenas empresas, né? Porque nesse contexto das médias e pequenas empresas também são geradas as inovações, tá bom? Então, nós colocamos nesse sentido quais são os determinantes do sistema de inovação, né? Nós colocamos esses determinantes em 3 níveis, né? O nível macro, meso e nível micro, tá? Então, o sistema de inovação ele vai depender, né, das ações que são realizadas nesses 3 níveis, tá bom? No nível macro, que é o nível da política de inovação, nós entendemos que a política de inovação, ela, que é o que é a regra do jogo, não é? Quem define a regra do jogo? No sistema nacional, lá o governo federal colocando qual vai ser a política nacional de inovação, né? Então, essas políticas nacionais, né, essas políticas que, quando elas são regulamentadas, elas deixam de ser uma política de governo e passa a ser uma política de Estado. Significa que, entrando o governo ou saindo o governo, aquela política é uma política orientadora. Inclusive, a inovação, ela passa, né, a fazer parte de um dos objetivos, né, constitucionais, né, do nosso Brasil, né, a partir de uma emenda constitucional. A inovação começa a fazer parte de um dos nossos objetivos, né? Então, percebam que no nível macro eu preciso de uma política, né? Ou de um arcabouço jurídico legal, né? Que permita que essa inovação seja
apoiada, né? Então, as regras do jogo precisam estar bem definidas no nível nacional, no nível macro. As políticas econômicas, né? As políticas de incentivo ao empreendedorismo. No nível meso, nós temos tanto o apoio à inovação institucional, como também o apoio à inovação programática, né? Então, as instituições que geram inovação são aquelas que a gente vem comentando, né? Os mecanismos de geração de empreendimentos, incubadoras, né? Centros de pesquisa, ICTs, né? Que são os centros, as instituições científicas tecnológicas, devem estar alinhadas com essa política no nível macro, né? Porque, na verdade, elas dançam conforme a música, né? Digamos assim. Então, no nível meso, nós temos esse comportamento dos atores ali no seu âmbito institucional, né? E programática, no outro, né, ainda no nível meso, tem a ver com os programas, né? Então, tem a política nacional da educação, beleza. E a partir dessa política eu tenho um programa, né? Que é um detalhamento daquela política, ou um programa, né, que tem já um médio prazo, digamos que em 3, 4 anos implementa um determinado programa, né? Um programa de incentivo à pesquisa nas universidades públicas, certo? Então, esse tipo de política, né, que na verdade tem no nível de programa, né, tem um resultado mais de médio prazo, faz parte, né, desse nível meso do determinante do sistema de inovação. E no nível micro, nós temos o nível da capacidade de inovação, né? Então, veja só, a universidade é um dos principais atores, né, desse sistema de inovação. Não basta existir uma política nacional, né? No nível meso, as incubadoras, né? Os mecanismos ali gerando ou contribuindo para a geração da inovação, se no nível micro não existe essa capacidade de inovação, né? Então, no nível micro, as universidades, as instituições, elas devem, né, ter ali no seu regimento próprio, na sua própria administração, essa inovação como um objetivo principal, certo? Inclusive, dados recentes de uma pesquisa realizada pela CGU, né, os órgãos de controle demonstraram que, apesar da política, né, a lei da inovação ter sido criada em 2004, né, já 24 anos, poucas universidades aderiram realmente apresentaram evidências de que praticam inovação, tá bom? Então, a política, ela também, digamos, esse determinante do sistema também passa pela própria instituição. E aqui entram também os empreendedores, os empresários, né? O empresário brasileiro, ele tem feito inovação no seu dia a dia, né? Tem aproveitado, né, as oportunidades, as leis que podem beneficiá-lo ao inovar, né? Então, o nível micro também é um determinante, né, para o sistema de inovação. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês um pouco sobre a formação, né, do Sistema Nacional de Inovação Brasileiro. Nós temos uma linha histórica desde 1950, né, com algumas iniciativas já do governo brasileiro para substituir importações, né? Substituir importações a partir da aquisição de tecnologia, né, de algumas tecnologias que permitiram isso. E aqui na década de 60, o Brasil já diversificando mais, né? Na década de 50, o Brasil já começa a se destacar na exportação de commodities, né? Na década de 60, o Brasil começa a investir também na indústria de geração de energia, né? A expansão das rodovias, né? Que é afeta, né, a mobilidade, a logística, né, de transporte de cargas no Brasil, né, que é importante, né, esse escoamento também da produção.
Na década de 70, a aeronáutica começa a se destacar, um setor, né, petroquímico também se dstaca no Brasil. Na década de 80, o Brasil, né, o governo brasileiro começa a investir nos centros de pesquisa público, né, cria grandes centros de pesquisa público, né, que apoiam, né, a inovação. E na década de 90, cria-se um programa, né, um programa nacional de produtividade e qualidade, né? Então foi um programa importante, né? Porque fez com que houvesse um incentivo para que as empresas atuassem, né? Seguindo os padrões de qualidade internacional, né? E é a partir dos anos 2000 que o Brasil começa, né, a investir, assim, digamos assim, na inovação, né? Política industrial, tecnológica e de comércio exterior. Então, várias políticas elas surgem a partir dos anos 2000. A criação, inclusive, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, né? E as duas leis, que são as leis que nós vamos ver com mais detalhes aqui nessa disciplina, né? A Lei 10.973 de 2004, denominada Lei da Inovação, e a Lei 11.196 de 2005, denominada de Lei do Bem, tá? Então, eu vou trazer para vocês alguns pontos importantes da lei, né? Da Lei da Inovação e da Lei do Bem, e uma breve caracterização desse sistema, né, nacional de inovação brasileiro. Então, o Sistema Nacional Brasileiro de Inovação, né, pode ser considerado complexo e pouco diversificado, composto principalmente por instituições do setor público, sendo destaque na América Latina a inserção da FINEP, também do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, bem como a competitividade de empresas como a Embraer, né? A nossa indústria aeronáutica ela se desenvolveu bastante a partir da década de 70, Petrobras e Embrapa, né? Então, aqui, pessoal, percebam que esse sistema nacional brasileiro, inclusive, ele tem muito protagonismo de instituições públicas, né? Diferente de algumas de sistemas nacionais de inovação de outros países, né? Como a Alemanha. Não sei se vocês, quando vocês lerem lá aquele texto que eu recomendei, né? Que faz um estudo comparativo entre o Sistema Nacional de Inovação brasileiro e o Sistema Nacional de Inovação alemão, a gente percebe que existe uma discrepância nesse sentido cultural mesmo, né? Que no Brasil essa inovação ela vem mais assim de cima para baixo, né? Do governo para as pessoas. E em outros países essa inovação ela surge do próprio empresário, né? Então um empresário ele é mais se arrisca mais, né? Digamos assim. E aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito mais assim de esperar, né, que o governo faça para depois a empresa começar a atuar. Né? Não tem tanto o protagonismo do setor privado. Inclusive, vários dados apontam isso, né? Que a pouca inovação que a gente gera é basicamente do setor público, né? Na área do setor público. Então, nós temos essa situação, né, que é um sistema complexo, mas é pouco diversificado, né, e que tem esse protagonismo do setor público. Aqui, gente, eu coloquei um dado interessante, né, para vocês, né, que o Brasil ocupa a nona posição na economia mundial. E no que diz respeito ao índice global de inovação, o Brasil ocupa o 49º lugar, né? Então, o Brasil, ele é um país empreendedor, né? Pense que o Brasil é um país empreendedor, mas é um país pouco inovador, né? Então, vocês perceberam nos textos que a gente colocou que existe inclusive, alguns autores fazem essa distinção entre ecossistema de inovação e ecossistema de empreendedorismo, né? Então, nós sabemos que nem todo o negócio empreendedor é inovador, né? Mas
Por isso que, inclusive, nós vamos ver que existem algumas diferenças na hora de fazer essa avaliação, né? Ser inovador. Então, uma coisa é ser empreendedor, outra coisa é ser inovador, né? Então, a inovação é o que nos daria essa vantagem, né, competitiva, ainda que num curto período de tempo, porque toda vantagem competitiva ela é rapidamente superada, né? Mas no sentido da inovação, né, que é pegar esse conhecimento e criar algo novo, um produto novo, um serviço novo que gere impacto, né, social, nós estamos numa posição bem inferior nesse sentido, né, em relação a outros países, né? Até porque nós percebemos que no Brasil, né, pelo nosso empreendedorismo, né, ser mais relacionado com a necessidade, né, porque a oportunidade, não tem essa diferença, isso acaba gerando esse resultado aqui pra gente, né? E aí, pessoal, eu coloquei também aqui para vocês um ponto importante, que são algumas características do nosso sistema, né, de inovação. Alguns fatores que fazem com que o nosso sistema de inovação seja complexo, mas pouco diversificado, que tenha mais esse protagonismo do setor público, né? Primeiro, escassez de crédito, né? Então, o empreendedor ele tem dificuldade de acessar crédito, reduzido o nível de investimento em atividades de P&D, né? Distanciamento entre academia e empresas, né? Então, acaba essa mão de obra, como eu até comentei, eu acho, há pouco com vocês, é que os mestres e doutores que são formados nas nossas universidades, eles atuam na empresa, eles atuam em centros acadêmicos, né? Então, isso mostra que existe uma distância entre a academia e empresa, que é ruim para a inovação. Os juros elevados, né? Isso afeta, né, a capacidade, né, de investimento dos empreendimentos, a burocracia, né? A burocracia acaba impedindo também ou tornando mais difícil, né, o acesso de alguns empreendimentos a alguns editais, né? Cultura não inovativa dos empresários brasileiros. Então, percebam como fatores relacionados à cultura também acabam afetando essa nossa capacidade de inovação, né? Além disso, gente, eu quero destacar nessa aula a lei da inovação, né? A lei da inovação é o principal regramento jurídico das políticas de inovação no Brasil. Essa lei ela foi criada em 2004, né? E ela foi alterada em 2016, né? Essa alteração permitiu que os atores tivessem maior segurança jurídica, né? Na sua atuação, né? E também em 2018 acontece, né, um momento em que um decreto, né, um decreto presidencial, ele regulamenta a lei da inovação, né? E essa lei trouxe vários avanços, né, para os empreendimentos. Eu destaquei esses avanços no material que eu produzi para vocês, quero que vocês leiam com atenção, né? E a gente percebe que a lei da inovação, a principal ênfase da lei da inovação é justamente aproximar as universidades das empresas, né? Permitir maior colaboração entre universidades e empresas e também fazer com que as incubadoras, os mecanismos de geração de empreendimentos, eles estejam também mais seguros, né, em sua atuação, como que deve ser feito, de que forma, né? Veja só, gente, aí surgem os editais, né, de incubação. Então, uma empresa, para ela uma empresa não, né? Um empreendedor, porque é um negócio nascente que vai fazer, que pode fazer parte de uma incubadora, né? Ele vai ter que participar de um edital para ser selecionado, né? Então, essa lei é importante porque
quando se trata dessa aproximação, né, de academia, universidade e empresa, é preciso regulamentar, porque as empresas, elas não podem usar, né, esses recursos públicos, digamos assim, apenas para o seu lucro, para o seu enriquecimento, né? Tem que gerar uma contrapartida social, certo? E a universidade gera esse impacto, né, oferecendo essa mão de obra qualificada, mas ao mesmo tempo a empresa ela tem que se comprometer com resultados que gerem esse impacto social também, certo? Então por isso que esse regramento ele tem que ser bem feito, né, nesse sentido de não gerar uma apropriação indevida, né? Do que é público, não é uma apropriação privada do que é público, tá? Então, é um bem-estar coletivo. Então, inclusive beneficiar, né, os pesquisadores, né, que fornecem essas inovações, né, tecnológicas. Lembrando que essa lei da inovação, ela não trata apenas de empresas que tenham do setor tecnológico, né? Mas empresas também tradicionais, certo? E, gente, eu coloquei para vocês a outra lei que nós vamos trabalhar na disciplina, que é a lei do bem, né? A lei do bem, ela pode ser, né, entendida como o principal incentivo multissetorial, né, porque ela concede, né, benefícios fiscais às empresas que realizam pesquisa, né, e desenvolvimento de inovação tecnológica. O mecanismo fortalece a política da liberdade do Brasil para empreender e crescer. Então, eu coloquei alguns pontos aqui, né, alguns incentivos fiscais que essas empresas elas oferecem, né, o que essas empresas que participam dessa lei do bem, né, elas podem adquirir, né? Dedução de 20,4% até 34% de imposto de renda de pessoa jurídica, né, dos dispêndios com PID. Dedução de 50% no IPI na compra de máquinas e equipamentos destinados a PID, né? Melhoria contínua dos processos e serviços, possibilidade de reinvestir os valores deduzidos na área de pesquisa e desenvolvimento e geração de inovação como alavanca do crescimento das organizações e o reconhecimento, né, de empresa inovadora pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Então, o órgão responsável pela normatização, né, da inovação na lei do bem é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Então, as empresas que se cadastram, né, e utilizando esses benefícios, elas podem, né, reinvestir, né, toda essa dedução de imposto, né, e não são essa redução de imposto, né, de pagamento de imposto para reutilização na pesquisa e desenvolvimento, né, de produtos e serviços, não é só para as grandes empresas, as pequenas e médias empresas também são beneficiadas pela lei do bem, né, um importante marco regulatório no Brasil. E aí, gente, para finalizar, eu coloquei uma conclusão aqui sobre a questão da necessidade de algumas reestruturações amplas, né, nos aparatos que suportam a inovação no Brasil, né, envolvendo mudanças, sobretudo no sistema educacional. Então, eu preciso de mão de obra qualificada para gerar inovação, né, e na consolidação de uma cultura de inovação baseada em investimentos públicos e privados em P&D, né? Então, é preciso, espera-se também que os empresários tenham essa, né, motivação para investir em pesquisa e desenvolvimento, não apenas esperar, né, dos órgãos públicos, certo? Industrial, né, do setor industrial, notadamente a disseminação de institutos de desenvolvimento tecnológico e com fortalecimento das relações
empresa-universidade, né? Então, esses institutos de desenvolvimento tecnológico é quem faz essa tradução, né, aí da tecnologia, né, para aplicação ali na vida real das pessoas, né? Então, quanto mais eles se desenvolvem, maior é o ganho para o ecossistema de inovação. Gente, eu encerro por aqui a aula sobre Sistema Nacional de Inovação. Convido-os a ler o artigo, né, que eu coloquei nessa unidade, né, que faz esse comparativo do Sistema Nacional de Inovação brasileiro com o da Alemanha. E também peço que vocês assistam, né? Assistam o vídeo sobre a conferência, né? O painel que traz alguns desafios para os ecossistemas de inovação no Brasil, tá bom? Então, gente, eu agradeço a atenção de todos, um forte abraço e até a próxima.